Você já ouviu falar do ciclo de quintas e do ciclo de quartas? Esses são dois padrões que estão por trás de toda a música tonal. Toda tonalidade, seja de dó, de sol, mi bemol, seja lá qual for, tem esse padrão por trás delas. Muitas vezes eu sei que a gente decora tudo isso e sabe quais são os acidentes de cada tonalidade, mas hoje eu quero desconstruir aqui com vocês esse padrão e mostrar que isso vem na verdade de um padrão cósmico da música chamada série harmônica. E claro, além disso, eu vou mostrar para você como os grandes mestres conseguem colocar em prática esse padrão nas suas composições. E você vai aprender também a colocar nas suas músicas esses dois padrões, entendendo muito melhor como dominar eles e não só deixar esse decoreba aqui mental, que é o que eu sempre estou tentando colocar aqui no canal. Esquecer essa teoria toda decoreba e colocar em prática as coisas. Bem-vindo ao canal Composição na Prática, eu sou o professor Ivan Sacavicius e aqui no canal eu sempre tento desvendar com vocês os mistérios da música. E hoje é um mistério que muita gente às vezes decora, mas não entende nada, e você vai ver que é muito simples compreender quais são esses padrões do ciclo de quartas e do ciclo de quintas. E depois eu vou mostrar para vocês como colocar isso em prática mesmo, aplicando nas suas músicas, beleza? Aqui no canal eu sempre tento mostrar para vocês a maneira prática como utilizar a teoria. Não deixar a teoria decoreba só para ser uma muleta para a gente, não. Você realmente utilizar a teoria como conceitos, como ferramentas para conseguir compor as suas músicas. Então a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre a série harmônica. E a série harmônica, e tudo isso que eu vou falar, não vem da minha cabeça, não. Isso daqui o Schoenberg fala nesse livro, Harmonia, né? Eu falo que é a Bíblia da harmonia, esse livro. Tem até vídeos que eu fiz, viu? Pouco tempo atrás agora no canal para você aprender a estudar harmonia a partir desse livro. Então dá uma olhada, a maneira certa de estudar harmonia, como os grandes mestres sempre estudaram. É um vídeo super legal também, dá uma olhada no canal que você vai gostar. Mas o que o Schoenberg diz nesse livro? Que toda a nossa música, ela foi forjada, ela foi como se fosse uma organização da tal da série harmônica, que é um fenômeno cósmico mesmo, né? Um fenômeno físico aí da natureza. E eu quero mostrar então para você, desde agora, o que seria essa tal da série harmônica, para a gente começar então entendendo os fundamentos das coisas, né? Não simplesmente ficando, como eu disse, nesse decoreba. Isso é o que eu sempre prezo nos meus cursos online também, no Composição na Prática, o Música na Prática, que é um curso completo de teoria aplicada à composição. Então não é essa teoria vazia aí, só decoreba, você consegue realmente aprender a aplicar a composição. O curso Arranjo na Prática, Letras na Prática. Se você quiser, claro, saber mais sobre meus cursos, tem o link aqui embaixo para você conhecer. Clica no link que vai ter todas as informações. E se você ainda tiver dúvidas, também tem lá o botão de WhatsApp para você falar diretamente comigo, beleza? Mas vamos lá para a aula então, que eu vou falar um pouco sobre essa tal da série harmônica que eu estava dizendo para vocês aqui, beleza? Então a série harmônica, na verdade, ela foi teorizada pelo Pitágoras, né, aquele grande matemático. E ele descobriu que toda vez que a gente toca uma nota, que uma nota é soada, né, ela gera harmônicos. E é muito interessante já desde aqui você perceber que, além de ela gerar os harmônicos, ela é feita dos harmônicos. Então, pode já pôr na sua cabeça, mesmo que você não consiga compreender agora tão aprofundado, que toda nota tem todas as notas dentro dela. É isso mesmo, então uma nota ela é feita de todas as outras notas. E o Schoenberg, nesse livro que eu estava dizendo, ele explica sobre isso e fala da onde a gente tirou a escala em relação a isso aqui. Então, desde aqui, a gente já vai ter várias coisas que vai acontecer na música para sempre, assim. Então, que significa a série harmônica? Como a gente pensa nela? Por exemplo, eu toquei uma nota dó aqui, né? Bem grave aqui, uma nota dó. O primeiro harmônico gerado pela série harmônica é a mesma nota, então a própria nota dó, uma oitava acima. Quer dizer, mais aguda, então ela é mais aguda aqui. Depois a gente tem a quinta dela, que seria a nota sol, no caso aqui, né? Dó, ré, mi, fá, sol. Depois a gente tem de novo ela, que é a fundamental da série harmônica, né? Então a gente tem dó, ela de novo oitava acima, quinta, que é o sol, aí ela de novo, mais uma vez aqui o dó. Aí depois vem a terça, que é o mi, no caso, né? Dó, ré, mi, terça. Depois a quinta de novo, sol de novo. E aqui pra cima ela começa a ficar bem juntinha uma nota com a outra, até ficar tão junto essas notas que começa a ter os microtons que a gente fala. A gente não consegue diferenciar microtons. O Schoenberg até diz nesse livro que ele acha que daqui muitos anos a gente vai conseguir diferenciar, mas por enquanto não.
Então a gente vai ter notas cada vez mais próximas lá em cima. Por isso que eu falo que tem todas as notas dentro de uma aqui. Eu vou apagar esse último degrau que a gente não vai precisar desse nível aqui. Mas o que o Schoenberg diz? Então a primeira coisa a gente observar é que formou um padrão aqui. Qual que é o padrão? Primeiro intervalo entre notas, né? Entre essa primeira e segunda nota a gente tem uma oitava. Beleza? A gente já viu isso. Agora, entre a segunda e a terceira, a gente tem uma quinta, né? O padrão, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Entre a terceira e a quarta, é uma quarta o intervalo. Então, Sol, Lá, Si, Dó. Beleza? Agora a gente tem uma terça, e depois a gente tem uma terça maior, no caso, Dó, Mi, uma terça maior, e uma terça menor, Mi, Sol. Então, esse padrão, não precisa decorar ele agora, não é isso que eu vou falar aqui. Mas só para você entender que é formado um padrão nessa tal da série harmônica, né? Então, calma que a gente já vai chegar lá que eu vou explicar para vocês. O Schoenberg diz o quê? Ele fala assim, cara, e se a gente pegar essas notas e a gente começar a comprimir elas, né, deixar elas mais próximas, para a gente forjar a nossa escala maior. Então ele diz que a escala maior é como se fosse a escala mais natural, por isso que eu viajei várias vezes para a Índia, por exemplo, um adendo rápido aqui, fui 5 vezes estudar música na Índia, tem um projeto chamado Raga Meet Samba, super legal de música indiana com brasileira, procura no YouTube que você vai achar aqui. E na Índia também, essa escala maior, né, aquela clássica, né, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, é a escala mais famosa deles, é a mais usada também. Então você vai ver como ela é muito próxima dessa série harmônica. Nós, seres humanos, organizamos essa série harmônica para criar uma escala. Então, a gente tem, por enquanto, a nota Dó, a nota Sol, lembra? Então, viria o Ré, viria o Mi, Fá, Sol. E a gente tem lá em cima, ó, a nota Mi. Lembra que a gente viu? Então, a gente vai ter a nota Mi aqui, ó. Beleza. Só que dessa escala, ainda falta o quê, ó? Falta Ré, Fá, Lá, Si, e aí viria o Dó de novo, vai, se a gente pensar aqui. O que o Schoenberg diz? Se dentro dessa série harmônica de Dó aparece várias vezes a nota Sol, aqui ó, a nota Sol, apareceu já 2 vezes, é a nota que mais aparece, ele fala então que dentro da série harmônica de Dó, a gente também vai ter a série harmônica de Sol, ele diz isso. E aí se a gente pegar esse padrão, né, lembra o padrão aqui ó, e levar para a nota Sol, começando da nota Sol, a gente vai ter então, primeiro Sol, aí a oitava do Sol, aí a gente vai ter a quinta do nota Sol, que é o Ré. Então já é uma nota que não tinha na escala. Então a gente tem ela agora aqui, ó, Ré. Aí a gente vai ter a nota Sol de novo, aí tem a terça do Sol, que a gente também não tinha na escala, a nota Si. Beleza? E aí a nossa escala tá quase se formando. Depois vem o Sol de novo aqui, né? Ó, nota do Ré, desculpa, de novo, né? Então a gente não precisa usar ela de novo. Aí você vai falar, pô, mas falta 2 notas, a nota Fá e a nota Lá. O que o Schoenberg diz nesse livro? Ele explica o seguinte, então, você já viu que a gente tem uma série harmônica fundamental, a gente pode pensar da 1, sei lá, nota 1. A gente tem a série harmônica da quinta, né, do quinto, ciclo de quintas, né, vai começando a pôr na sua cabeça essas ideias, né, esses padrões. E aí o Schoenberg diz assim, e se a gente pensar que aquela primeira série harmônica do Dó, ela é a quinta de alguém, é como se ela tivesse vindo de uma série harmônica que a gente não está ouvindo. Eu sei que isso parece meio maluca, uma coisa meio física quântica, assim, mas faz sentido no final. Então, se a gente pegar esse padrão novamente aqui, ó, e trazer para a nota Fá, por que a nota Fá? Porque lembra que o Schoenberg falou? Se essa nota Dó, que era 1, for a quinta de alguém, é só voltar, ó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, beleza? Então a gente vai ter a série harmônica de Fá, com o mesmo padrão, tá vendo que eu não tô mudando o padrão, eu tô pegando essa coisinha aqui, a gente pode chamar isso até de um shape, sei lá, um carimbo, e eu tô mexendo nele, tô transpondo só ele, beleza? Então se a gente pegar esse padrão, agora a gente vai ter a nota Fá que tava faltando, claro, Fá de novo, aí Dó que é a quinta, aí Fá de novo e a terça que é o Lá. E a gente consegue forjar nossa escala maior aqui no caso. Agora, além disso, começa já a perceber 2 coisas. A gente tem o Dó, que era o 1, o Sol, que é o 5, e o Fá, se a gente partir do Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, é o 4. Então, tá vendo já o ciclo de quintas e de quartas se mostrando aqui nessa primeira ideia aqui que a gente tá vendo? Como eu falei pra você, a série harmônica, aqui, esse fenômeno cósmico, né? E você vai perceber que isso vai estar em tudo na música. Hoje, por exemplo, eu não vou falar tanto de cadências, né? Aqui tem vídeos no canal falando sobre isso. Mas as cadências são aquelas sequências de acorde que normalmente a gente vai ter 1, 4, 5, 1, né? Então é tônica, que é o 1, subdominante, que é o 4, que seria o Fá no caso, 5, que é o dominante, e volta para o 1. Então você tá vendo como isso tá atrás de tudo na música, né? Já é bem interessante começar a perceber isso.
Agora a gente chegou na escala. E chegando na escala maior, no caso aqui, escala maior, a gente vai ter o quê? Outro padrão. Vocês entendem? Qual que é o padrão agora intervalar? O padrão intervalar da série harmônica não era oitava, quinta, tal, depois oitava de novo, tal. O padrão intervalar da escala maior é outro, óbvio, né? Porque a gente comprimiu elas, como eu estava dizendo. Mas a gente tem intervalos entre as notas. Entre a primeira e a segunda tem tom, entre a segunda e a terceira tom. Aí você vai falar, o que é tom? É quando a gente tem uma nota, por exemplo, tá vendo que caberia uma no meio aqui, ó? Tem a nota dó, caberia no meio ou dó sustenido ou ré bemol. Hoje você vai entender isso melhor, já porque que pode chamar um ou outro, né? Ou dó sustenido ou ré bemol. Depois a gente tem o ré aqui, ó. Então, quando a gente tem entre duas notas caberia uma, a gente fala que é tom, é a distância entre elas, né? O intervalo. Dá um adendo rápido aqui também que eu gosto de falar sobre isso. A primeira coisa que a gente pensa quando a gente ouve música são as notas, né? A gente tá vendo aqui, notas, tá? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Mas a música não é feita de notas. Põe isso na sua cabeça também, isso é bem interessante. Não sou eu que falo também, é o grande Debussy que falava isso, um dos maiores músicos da história, Claude Debussy. A música não é feita de nota, a música é feita do intervalo entre as notas. E não é um intervalo de tempo, é um intervalo aqui entre as notas. Dó, ré, isso é uma segunda maior, ou um tom, que nem eu falei. Agora essa, por exemplo, mi, fá, é semitom. Se eu pegar, por exemplo, aqui, dó, mi, é uma terça. Então, isso são os intervalos entre as notas. Isso é um outro nível, você já consegue entender? Primeiro tem a nota. A junção entre as notas pode ser ao mesmo tempo ou uma depois da outra. Pode ser harmônico ou melódico, ao mesmo tempo seria harmônico, uma depois da outra seria melódico. A gente vai ter um sentido. Então você vê que a gente subiu um nível musicalmente? De verdade, a gente subiu um nível musicalmente. A gente tá mais próximo do mundo música. Eu gosto de falar isso mesmo, porque para mim as inspirações, quando vem uma música para mim, uma inspiração, é um portal do mundo da música que se abriu. E aí eu vou saber trabalhar, como que eu vou conseguir fazer essa coisa super subjetiva com a minha inspiração se transformar em música. E aqui eu tô te mostrando as ferramentas, né? Matéria-prima da música. Só que você já tem que entender que música não é só nota, é o intervalo entre as notas, que vai dar um sentido musical, entendeu? Tanto melódico quanto harmônico, como eu tô dizendo. Agora voltando para a escala maior aqui. A gente tem esse padrão, tom, tom. Quando não cabe uma nota no meio, que é grudadinha uma na outra, no caso aqui, ó, o mi pro fá, a gente tem semitom. Depois a gente tem tom de novo, tom de novo, tom de novo. E entre a última nota, que é a sétima, e a oitava, semitom de novo. Então a gente vai formar um padrão da escala maior, que todas as escalas maiores vão ter o mesmo padrão, a partir de qualquer nota que você quiser, que vai ser esse padrão que muita gente já conhece, que é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Que é isso aqui, ó. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Beleza? Eu gosto de repetir às vezes as coisas, galera, porque o óbvio pra mim, pra muita gente, pode não ser o óbvio pra outras pessoas. Então é bom ficar bem gravado na cabeça. Então aqui a gente pegou outro padrão intervalar, que é o tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. O que acontece se a gente, por exemplo, trouxer esse padrão aqui pra nota sol, por exemplo? Vamos lá, pra nota sol. Lembra que era o primeiro harmônico que aparecia mais, né? O quinto. Então, beleza. Percebam que agora, se vocês olharem aqui do lado desse pianinho azul, né? Quando eu tava no dó, deixa eu até voltar no dó, você percebe que todas as notas pintadinhas em azul aqui do piano, elas são notas naturais, né? São notas brancas, naturais. Então eu tenho dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, tudo natural. Se eu trouxer aqui pro sol, percebe que tem uma nota que não é mais natural aqui, ó. Tem o sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, não é fá natural, é fá sustenido aqui, ó, né? Então a sétima nota, por que sétima nota? Porque, ó, sol, lá, si, dó, ré, mi, sexta, sétima, fá, beleza? A sétima nota foi sustenida no caso. Então, o ciclo de quintas começa aqui. Quando a gente pega esse padrão da escala maior e sobe 5 notas, a gente começa a perceber que a gente vai ter um sustenido. Então, isso é a escala de sol maior, que vai dar origem à tonalidade de sol maior, ao campo harmônico de sol maior. Então, toda música que você for tirar, por exemplo, uma partitura, ou que se você estiver compondo, que for em sol maior, sempre tem que ter a nota fá sustenido. Se você não tiver essa nota, vai dar pau, não vai estar na escala certa. Você pode estar em várias outras escalas, modos gregos, o que for, mas não vai ser sol maior, entendeu? Ela tem que ter o fá sustenido. Então, a gente já começa a ver outro padrão aqui. Um outro padrão que começa a acontecer. Se eu subir 5 notas, ciclo de quintas, do dó para o sol, eu tenho um sustenido, que é a sétima nota dessa nova escala. Se eu subir mais 5 notas, o que seria a partir daqui, ó?
Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Entendeu? Subi mais 5. Eu só não vou subir o Ré aqui, que vai ficar muito agudo no final. Então eu vou descer o Ré, mas ó, pensa que a gente tá na escala de Ré maior. Tá vendo que o padrão, eu tô mexendo o padrão inteiro, eu não tô mudando notas aqui no meio, vocês entendem? Agora esse padrão de Ré, ele vai ter 2 sustenidos, olha, ele vai ter, ó o pianinho aqui do lado, ó, Ré, Mi, Fá sustenido, que já tinha no Sol, lembra, a gente acabou de ver que o Fá sustenido vem de Sol, Lá, Si, Dó, Sol, Lá, Si, Dó sustenido, Ré. Então a gente tem 2 sustenidos aqui, o Fá que veio do Sol, e a gente tem o Dó sustenido, que é o novo sustenido. Tá vendo o padrão se mantendo, se repetindo? O que eu quero dizer com isso? Qual que é o novo sustenido dessa escala agora? É a 7ª nota de novo, ó. Tá vendo? A 7ª indo pro 8º aqui. Então, Dó sustenido, beleza? Isso vai acarretar várias coisas no tonalismo, porque isso daqui é a sensível tonal. Eu não vou falar muito sobre isso, mas a gente precisa dessa 7ª nota sendo 7ª maior. O que quer dizer isso? Essa 7ª nota estando a meio tom da 8ª de novo, ó. Que é a nota fundamental da escala, entendeu? Não vou entrar tanto em detalhes, mas ela é necessária para ser a escala maior, entendeu? Então lembra, a gente subiu 5, foi para Sol, tem Fá sustenido. Subiu mais 5, foi para Ré. Tem Fá, que veio do Sol, e Dó, que é o novo sustenido. E agora, do Ré, o que sai se eu subir mais 5? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Beleza? Então eu iria para a escala maior de Lá. A escala maior de Lá, seguindo o padrão, vai ter mais um sustenido. Então, se você pensar, sem olhar aqui, você já vai perceber que tem o Fá sustenido, que veio lá do Sol, o Dó sustenido, que veio lá do Ré, e na verdade o Dó sustenido vai fazer ser Lá maior, isso aqui. Se fosse Dó natural, ia ser Lá menor. E o novo sustenido. Qual que é o novo sustenido que eu tô falando aqui o tempo todo? É a 7ª do Lá. Qual que é a 7ª do Lá? A nota Sol. Então você vê que a gente tem Fá, Dó e Sol sustenidos aqui, né? Nessa escala maior de Lá. Eu vou parar um pouquinho só para fazer um adendo também. Quando a gente vê partitura, normalmente no começo da partitura você tem lá, normalmente, sempre, né, se a partitura é bem feita, óbvio, você vai ter, e se ela é tonal, né, ela pode ser atonal também, né, beleza, mas se ela for tonal, você vai ter a armadura de clave. O que é armadura de clave? É aquela coisa que aparece uns sustenidozinhos ou uns bemóis que a gente vai chegar lá no começo da partitura. Então, já uma dica para você ser rápido quando você vê uma partitura. Se você viu uma partitura, você vê lá na partitura Fá, Dó e Sol sustenido. O que você vai pensar? O último sustenido, que é o Sol no caso, é o último sustenido novo da escala. Então ele é o 7º grau. Então se você vê Fá, Dó, Sol na partitura, você já tem quase certeza que aquilo lá é um Lá maior. Ele pode ser também uma tonalidade menor, não vou entrar muito em detalhes, mas normalmente vai ser um Lá maior. Então você sempre olha o último sustenido da partitura para você saber qual que é a tonalidade dessa partitura, né? Qual a música está em qual tonalidade. Mas beleza, estamos aqui no Lá. Agora a gente vai subir mais 5. Lá, Si, Dó, Ré, Mi. O Mi, óbvio, vai ter quantos sustenidos? 4, né? Então a gente tem o Fá que veio lá, ó, Fá sustenido que veio do Sol, Sol sustenido que veio do Lá, Dó sustenido que veio do Ré, e agora o novo 7ª do Mi, Ré sustenido. Agora vamos subir mais 5. Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Beleza? Então a gente vai para a escala de Si maior aqui. Então Si maior, a gente vai ter Dó sustenido, Ré sustenido, que vieram dos outras tonalidades, Fá sustenido, Sol sustenido e a nova Lá sustenido. Beleza? Por enquanto tá simples. Agora vai vir uma coisa que muita gente não entende e vai compreender agora. Eu tenho certeza que você não entende isso e vai compreender agora. O que vem depois da nota Si? A gente não pensa 5 a mais? Então, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Porém, a gente sempre está pegando a nota da escala vigente. No caso aqui, se a gente está na escala de Si, eu tenho que pegar a 5ª da escala de Si. Então, ó, Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido. Então, o que acontece agora? Eu não vou pegar a escala de Fá aqui. A próxima escala do ciclo de quintas, a gente está sempre subindo quintas, né? Óbvio. Vai ser a escala de Fá sustenido. Porque a gente tem que pegar a nota 5ª dessa escala aqui, entendeu? Fá sustenido aqui, ó. E agora a gente tem a escala de Fá sustenido, que vai ter Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Si natural, Dó sustenido, Ré sustenido, e agora chega aqui, que é uma coisa que muita gente não entende. Que nota é essa aqui, ó? Quando você vê no piano, essa é a nota Fá, beleza? Ah, nota Fá, tal. Mas não pode ser a nota Fá, porque nenhuma escala maior pode ter 2 notas
iguais, vocês vão entender já o que eu quero dizer, e não ter uma delas. Então eu tenho Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Fá e Fá sustenido? Não pode. Então como é que chama essa nota? Ela é um Mi sustenido. Porque sustenido você sempre sobe meio tom. Então se eu tenho Mi, isso tem que se chamar Mi sustenido. Aí que muitas vezes dá pau na cabeça da galera, porque fala, cara, não existe Mi sustenido. Existe na escala de Fá sustenido, por exemplo. Existem outras escalas, mas por exemplo na de Fá sustenido, entendeu? Aí o que a gente vai pegar agora? O quinto desse aqui, ó. Então, Fá, Sol, Lá, Si, Dó sustenido, no caso aqui. E aí a gente vai terminar esse primeiro nível do ciclo de quintas aqui que a gente tá vendo. Se eu vier em Dó sustenido, a gente vai ter agora todas as notas sustenidas. Então a gente começou em Dó natural, foi subindo de 5 em 5, chegou no Dó sustenido. O Dó sustenido tem todas as notas sustenidas. Tem Dó sustenido, Ré sustenido, Mi sustenido, não é Fá, Mi sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, e aqui também tem outra que muita gente acha que não tem, mas tem, que é Si sustenido. Isso não é Dó, isso é Si sustenido. E chega em Dó sustenido de novo. Se a gente continuar, o que viria agora? Viria o Sol dobrado sustenido, né? Então, desculpa, Sol sustenido, desculpa. O que vai acontecer no Sol sustenido? Ele vai ter o Fá dobrado, é por isso que eu falei. Então o Sol sustenido tem tudo sustenido e a nota Fá dobrado sustenido. Mas eu não vou entrar nesse detalhe. Então a gente acabou de ver o ciclo de quintas, agora vamos ver o outro, o ciclo de quartas, beleza? Então voltando pro Dó natural aqui. Então, vocês entenderam que nesse ciclo de quintas eu peguei todos os tons naturais e só 2 sustenidos? Eu peguei então Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si natural, né? Maior, né? Então tudo maior, que eu falei agora Dó, Sol, Ré, não sei o que, tudo maior. E Fá sustenido maior e Dó sustenido maior. Agora a gente vai no ciclo de quartas, que são os tons bemóis, que a gente não viu ainda. E tem o primeiro, que vai começar o ciclo de quartas, que a gente também não viu. Se você ficou ligeiro, você percebeu que a gente não viu. Como é que eu vou começar agora? O primeiro, vou subir 4, não subir 5 aquela hora. Então o primeiro tom aqui vai ser o que tem 4 acima. Então Dó, Ré, Mi, Fá. Subir 4 notas, ó. O que vai acontecer agora? A gente vai ter os tons que vão ter os bemóis agora, que é o tal do ciclo de quartas. Então vocês percebem que eu tenho que nota aqui, ó. Fá, Lá... Fá, Sol, Lá, Si bemol. Tá vendo? Essa nota é Si bemol, não pode chamar outra coisa, é um Si bemol. Dó, Ré, Mi, Fá. Então o ciclo de quartas começa assim. O tom de Fá, a escala de Fá, vai ter Si bemol. Toda a música com Fá vai ter que ter o Si bemol lá dentro dela, beleza? E agora a gente sobe mais 4. Né? É um pouco mais simples de pensar nesse padrão aqui da escala do ciclo de quartas. O que é mais 4 aqui, ó? Fá, Sol, Lá, Si bemol. Então agora é a própria escala de Si bemol, né? Então Si bemol vai ter, claro, o próprio Si bemol, óbvio que é o nome da escala, e sempre um bemol a mais. Como nos sustenidos lá no ciclo de quinta tinha sempre um sustenido a mais, tem sempre um bemol a mais. E o que vai ser essa nota a mais, esse bemol novo? É a quarta nota sempre. Beleza? Então eu tenho Si bemol, Dó, Ré, Mi bemol, que é o novo bemol, Mi bemol. Aí Fá, Sol, Lá, Si bemol. Beleza. Agora a gente vai subindo. Si bemol, né? Si bemol, Dó, Ré, Mi bemol. É muito mais fácil de pensar. Sempre o novo sustenido, que no caso aqui é o Mi bemol, vai ser a próxima escala, né, do ciclo de quartas. Então Mi bemol. Mi bemol vai ter o quê, ó? Mi bemol, Fá, Sol, Lá bemol, que é o novo sustenido, Si bemol, Dó, Ré, Mi bemol. Então a gente começa já a ver esse outro padrão. Si, Mi e Lá, né? O padrão do ciclo de quintas que é, tô colocando os sustenidos novos, né? Que é Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Aqui vai ser o contrário. Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá. Então a gente teve o Si, Mi, Lá, beleza. Agora vem o Lá bemol. Lá bemol vai ter o quê? Vai ter Lá bemol, Si bemol, Dó, Ré bemol, que é o novo sustenido aqui, Mi bemol, Fá, Sol, Lá bemol. Também quando você vê uma partitura, vou passar uma dica para você rapidamente saber qual que é o tom aqui. Se você ver, por exemplo, isso daqui, ó, tem Si, Mi, Lá e Ré bemol, que é o caso dessa escala. Você vai pegar sempre um bemol antes. Si, Mi, Lá bemol, não tem que eu falei numa partitura? Si bemol, Mi bemol, Lá bemol e Ré bemol. Pega esse antes aqui, ó, Lá bemol, que você vai saber qual que é a escala vigente aqui. Você vai saber que é Lá bemol maior, beleza?
Agora o próximo, 4 acima, Ré bemol maior. Então Ré bemol maior tem Ré bemol, Mi bemol, Fá, Sol bemol, Lá bemol, Si bemol, Dó e Ré bemol de novo. Agora aqui vem uma outra coisa também que eu não comentei ainda com vocês, que chama enarmonia. O que eu quero dizer com isso? Por isso que eu falei lá no começo da live, né? Da live, desculpa, do vídeo. Né? E lembrando até que no canal tem live toda semana, hein, galera? Toda semana, quarta-feira, às 11 da manhã, eu tenho um encontro com vocês marcado aqui no canal. Se você não segue o canal, segue o canal. Se você tá gostando do vídeo, curta o vídeo, compartilhe com os amigos e ative o sininho para você não perder as lives. Lá a gente pode conversar, você pode fazer pergunta. É super legal. Às vezes eu consigo explicar mais umas coisas cósmicas, assim, que eu não consigo falar tanto aqui no vídeo. Mas vamos lá, então. O que significa enarmonia? Você percebe que se eu pegar isso aqui, ó, e fizer pensar, desculpa, que essa nota não é Ré bemol, que essa nota é Dó sustenido, né? Como eu estava dizendo, aqui no começo do vídeo eu disse a diferença, por que Ré bemol e Dó sustenido? Por exemplo, aqui, ó, então isso aqui eu tô chamando de Ré bemol porque eu tô pensando no ciclo de quartas. Mas isso daqui poderia ser um Dó sustenido também. Poderia, na verdade, ser Dó sustenido, Ré sustenido, Mi sustenido, Fá, Sol, Lá sustenido, Si sustenido, Dó sustenido. Mas a escala de Ré bemol maior é enarmônica da escala de Dó sustenido maior. Então, no caso, o que eu tenho que pensar, Ré bemol, Mi bemol, Fá, Sol bemol, Lá bemol, Si bemol, Dó, Ré bemol, beleza? E agora eu subo mais 4, então. O que eu vou fazer? Sol bemol. Que no caso é enarmônico de Fá sustenido. Sol bemol. Então eu vou ter Sol bemol, Lá bemol, Si bemol. Aí eu tenho uma nota aqui diferente também, que é o mesmo caso de antes. Sol bemol, Lá bemol, Si bemol. Essa nota é o quê? Ela não pode ser Si. Ela é um Dó bemol. Então existe Dó bemol. Dó bemol, Ré bemol, Mi bemol, Fá e Sol bemol aqui de novo, beleza? O que eu vou fazer? Subir mais 4 agora. Então eu vou pegar a escala agora de Dó bemol, que é enarmônica da escala de Si maior, né? De Si natural maior. E agora eu vou ter tudo bemol também, ó. Então, Dó bemol, Ré bemol, Mi bemol, Fá bemol, Sol bemol, Lá bemol, Si bemol e Dó bemol. Então agora vocês entenderam, acho que o padrão dessas coisas aqui, né? Ciclo de quintas e ciclo de quartas, beleza? Entenderam de harmonia, tudo isso. Mas vamos falar agora um pouco na prática mesmo, como é que os músicos normalmente usam isso, né? A gente não fica normalmente mudando de escala uma para outra, mas eu também vou mostrar que acontece isso sim, beleza? Normalmente, a gente pega os acordes mesmo. Então, os acordes que são formados no campo harmônico, são os acordes formados por uma escala. Então, você pega aquelas notas da escala que a gente viu e monta com empilhamentos de terça os acordes. Tem vídeo falando aqui o que é campo harmônico, a explicação definitiva, chama que eu explico bem o que é campo harmônico. Não vou conseguir entrar em detalhe aqui nesse vídeo, mas o que eu fiz aqui? Eu peguei e fiz o ciclo de quintas a partir de acordes. Então, ó, Dó, Sol, Ré, Lá, sempre subindo 5, ó. Mi, Si, Fá. Por que eu fiz Fá natural e não Fá sustenido? Porque aqui eu tô respeitando os acordes do campo harmônico de Dó maior. E aí volta pro Dó. Então isso é muito usado em várias músicas, né? Eu montei acordes e aí tem o ciclo de quintas, ó. Vê se já deve ter ouvido em várias músicas uma sonoridade parecida, ó. Você pode pegar até um pedaço só dele, por exemplo, isso aqui, ó. Né? E voltar isso. Por exemplo, pode fazer uma música pegando só esses 4 acordezinhos e fazem muito isso. Entendeu? Então aqui eu tô respeitando a tonalidade, tô respeitando os acordes do campo harmônico e fiz o ciclo de quintas. Agora o ciclo de quartas é a mesma ideia, óbvio, né? Só que agora pensando no ciclo de quartas. O que eu fiz aqui no ciclo de quartas? Eu simplesmente, tá mais, né? Pode falar, nossa, mas isso tá maluco, tá meio diferente. Eu só mexi aqui na condução de vozes. Isso eu falo o tempo todo no canal também. Então eu falo sobre a maneira profissional de trabalhar harmonia. É a maneira que você vai conseguir achar os acordes mais lindos para sua música, que os grandes nomes da música utilizam e sempre utilizaram. Não é você ficar pondo acordezinhos que a gente fala pé de galinha no piano, né? Tudo grudadinho, que nem eu mostrei agora, né, para dar o exemplo. Agora eu abri as vozes, então isso é um acorde de Dó aqui, ó. Dó, Sol, Dó, Mi, só que ele tá aberto em vozes. Depois eu fiz um acorde de Fá, só que com Lá no baixo. Né? Então, o que eu fiz? Eu mexi nas notas para ter uma condução, pra gente pensar que, por exemplo, isso é uma voz, isso é outra voz aqui, ó. O
que isso vai ser muito melhor no final? Você pode fazer isso só no instrumento, até no violão fazem isso. As pessoas acham que não, meus alunos da mentoria, às vezes, não é possível, professor. Fazem sim. Pode ter certeza que no violão a gente faz isso. No piano fica mais óbvio só. E outra coisa mais legal ainda, nessas vozes, o que você pode começar a fazer? Você pode escrever isso, por exemplo, aqui, e cada uma dessas linhas se transformam num instrumento, de cordas, de big band, do que você quiser. Eu pus um vídeo também pouco tempo no canal sobre arranjo para cordas, eu explico bem isso aqui, para você conseguir abrir para outros instrumentos, os acordes, entendeu? Assim fica muito mais profissional. Então aqui é o ciclo de quartas. Esse ciclo de quartas tem até mais músicas que usam, já vem várias na minha cabeça aqui, viu? Né, tem aquela Flying to the Moon, né? Tem aquela Autumn Leaves, né? Que é aquela Flying to the Moon, né? Tem até um vídeo aqui no canal que eu falei sobre uma música que dizem que a Adele plagiou o Martinho da Vila. E eu explico sobre isso, e na verdade ela usou o ciclo de quartas. Eu não acho que aquilo foi um plágio na cara, assim, sabe? Tem que ser bem analisado aquilo. Porque ela usou o ciclo de quartas como o Martinho da Vila utilizava naquela... mulheres, né? É o ciclo de quartas, tá vendo? Em cima desses acordes ele faz uma das músicas mais famosas. Que não é dele também, você vê o vídeo, você vai ver que não é dele, né? Mas essa música ficou famosa com ele, né? Assim. Beleza? Então, o ciclo de quartas. Agora, o que eu quero mostrar pra vocês são maneiras mais livres também. Você pode, por exemplo, fazer o ciclo de quintas só com acordes maiores, não respeitando o campo harmônico, que vai ter acordes menores, maiores e um diminuto. Não, só acordes maiores. Aqui, então, eu pus só acordes maiores com sétima maior. E fiz o ciclo de quintas. Olha como fica bonito, ó. Bem legal, né? Tem várias sonoridades assim. Eu gosto muito de acid jazz, eu gosto de música eletrônica também, lounge, coisa assim. Usam bastante essas ideias aqui. Aqui a gente saiu do tonalismo, já tá, que nem eu falei, mais livre. Você não tá pensando em tonal. Você tá pensando numa ideia tonal, colocando outra coisa. E o ciclo de quartas também, ó. Eu fiz, por exemplo, só acordes menores, com sétima, com nona, né? Ó. Então, ciclo de quartas. Olha que bonito também que fica, ó. Então, todas essas coisas, como eu disse, se você quiser entrar a fundo, em realmente dominar tudo isso, tem nos meus cursos online, composição na prática, música na prática, como eu disse, é o de teoria aplicada à composição, o de arranjo, que aí eu falo mais de coisas assim, de fazer harmonias mais densas, para você usar em big band, para você usar em orquestra, tudo isso tem a maneira certa, né, de a gente harmonizar, assim, pensando em várias coisas assim. Como eu disse, se você quiser conhecer melhor, clica no link abaixo que eu deixo sempre aqui na descrição. E no final desse vídeo, hoje também, eu mostro por dentro do curso Composição na Prática. Então, se você está interessado, já vai acabar o vídeo aqui em 2, 3 minutos, dá uma olhada que deixa, né, continua no vídeo, que você vai ver por dentro do curso, as aulas, tudo como é que funciona. Beleza? E como eu disse também, você clicar no link, você ter o acesso para falar diretamente comigo pelo WhatsApp. Agora eu vou mostrar numa música que eu também fiz outro dia aqui uma análise aprofundada dela, eu não vou fazer isso agora. O vídeo se chama Como Bach consegue criar a partir de 5 notas. Johann Sebastian Bach é um dos maiores mestres aí da música, provavelmente o maior de todos, né, na verdade. Então eu mostro como que ele consegue criar a partir de 5 notas, eu faço uma análise aprofundada sobre essa música. Mas aqui eu vou mostrar rapidamente para vocês como ele está usando numa música completa, que é a primeira invenção dele. Quer ver? Eu vou dar um play aqui, ó. Só para você ter uma ideia, tá super rápido aqui, mas só para você ter uma ideia. Então, o que ele está fazendo? Ele pega esse motivo aqui, ó, e ele fica repetindo de várias maneiras diferentes na música inteira. Aí você vê esse vídeo sobre essa música que você vai entender melhor. Ele fica repetindo de várias maneiras diferentes, mas percebe só visualmente como aparece em várias vezes isso aqui, ó. O tempo todo. Olha aqui de novo ele, ó. Olha aqui quantas vezes. O mesmo motivo que a gente fala, o mesmo carimbinho. Lembra? O mesmo padrão, que nem a gente começou vendo a aula hoje. Padrão, né, da escala da série harmônica. Aqui, olha ele aqui, ó, de ponta cabeça. Nitidamente dá pra ver que ele tá de ponta cabeça nessas partes aqui, né? Aqui, tá vendo? Aparece aqui de novo.
Ó, um monte de vezes. Ponta cabeça normal, de ponta cabeça, aqui também, original, aqui, ó. Então você vê que ele mostra um monte de vezes. E ele tá usando esse ciclo de quintas, ó. Quando ele coloca primeiro, ele faz em dó. Então pensa que ele tá fazendo esse padrãozinho em dó. Aí ele repete em dó, oitava abaixo. Aí ele já faz em sol, ó, o ciclo de quintas, ó. Do, ré, mi, fá, sol. Aí ele repete em sol. Aí ele faz uma ponte aqui, né, uma transição. Falei que eu não vou entrar tanto em detalhes agora. E a próxima vez que ele aparece tá em ré, ó. Não foi dó, sol, sol, lá, si, do, ré, ciclo de quintas. Aí aqui ele mostra em sol de novo. E aqui ele mostra em sol de novo. Tudo bem, mas aqui ele já mostra em ré. A partir do ré de novo. E aí ele vai subir mais 5. Ré, mi, fá, sol, lá. Agora ele mostra no lá. Aí ele começa a mostrar de ponta cabeça aqui, ó. Sol, ré, ó, brincando o tempo todo com o ciclo de quintas, ó. Sol, ré. Aí lá, né, ré, mi, fá, sol, lá, que eu falei. Aí ele sobe mais 5, ó. Lá, si, do, ré, mi. Mi. Aí ele começa, ó, fazendo... Né? Aqui ele tá fazendo o padrãozinho aqui, o motivo musical em mi. E ele vai indo, entendeu? Mi, aí ele chega em mi de novo. Aí depois ele começa a voltar, né? O ciclo de quintas. Aí ele vai voltando, seria o ciclo de quartas agora. Mi, lá, mi de novo, mi, lá, sol, ré, tá vendo? Então essa música inteira, o conceito dela é se basear na ideia do ciclo de quintas e saber desenvolver o motivo musical, que é o que eu mais falo aqui no canal, que é o que eu mais falo no curso online Composição na Prática também. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha realmente aberto a sua cabeça, que tenha desvendado várias coisas que você não entendia. E tenho certeza que agora você vai conseguir aplicar isso nas suas músicas também. Porque isso é um padrão, como eu disse, cósmico, assim, que tá em tudo na música. Tudo tem esse padrão dentro dela, beleza? Então, olha, agora eu vou deixar você conhecendo melhor por dentro o curso Composição na Prática. E agradeço de você ter assistido esse vídeo até aqui. Até a próxima. Valeu! E a gente vai aprender, então, desde você acessar a sua identidade como compositor, aqui com os arquétipos, que é um sistema que eu criei, para você entender qual a sua identidade como compositor, e sabendo sua identidade, você já sabe rapidamente quais ferramentas utilizar, você vai ser muito mais objetivo na sua produção. E aí você, primeiro a gente tem um aulão aqui, tudo para você entender sua identidade, e começar o curso já com tudo, sabendo quem você é como compositor mesmo. Beleza? Depois a gente começa a falar sobre desenvolvimento mesmo. Então, motivo musical, né, que são pequenos fragmentos, isso tem um monte de coisas que eu falo aqui no canal sobre isso, várias aulas. Desenvolver os motivos, então tudo aulas práticas de desenvolvimento, ferramentas para desenvolver pequenas ideias. Então a gente começa com pequenas ideias que você vai aprender a desenvolver. Essas pequeninas ideias são os motivos. Depois a gente vai para construir frases maiores. Por exemplo, primeira frase, ó, primeira parte de uma música, primeira frase, então, pergunta, resposta, terminando a primeira parte de uma música, aula prática de compor melodias. Eu adoro essa aula, eu sempre falo que eu estou ensinando exercícios práticos para você compor estruturas maiores. Então, primeiro pequenas, desenvolver pequenos fragmentos, depois estruturas maiores, fazer melodias maiores, coisas mais grandiosas. E claro, você sempre pode ter esse suporte pelo WhatsApp comigo, como eu falei para você, 24 horas. Eu gravo aulas para os alunos, o aluno, por exemplo, você vai, faz o exercício, me manda, e eu vou gravar uma aula aqui, que nem eu tô fazendo, e mandando exclusivamente para você. Uma aulinha de 5, 10 minutos que seja, né? Depois, claro, a parte de acompanhamento e harmonia, óbvio, pra você aprender a harmonizar, fazer o acompanhamento, saber a escala da sua música, tonalidade, como harmonizar qualquer melodia, né? Conceitos importantes, que são conceitos profissionais, que você já vai estar entendendo um pouco melhor sobre composição. E aí eu falo sobre conceitos como, por exemplo, melodia vocal, instrumental, se tem diferença mesmo, né? Eu converso quais são as diferenças, caráter, expressividade, como você se organizar, né? Conselhos profissionais para treinamento, então tudo isso. E aí a gente começa a fazer construções de composições completas, então as formas musicais que a gente fala. Desde formas simples, por exemplo, a forma ternária, que é ABA, que é a maioria das músicas, né? Estrofe, refrão, estrofe, assim, até formas mais complexas, prelúdio, que é a música feita de acordes, tema com variação, rondó, formas de sinfonia mesmo. Então, para você realmente conseguir transformar aquela pequena ideia que a gente começou numa música grandiosa, se você quiser, chegar até a fazer para orquestra, se você quiser. Música para trilha sonora, que eu acho super importante, tem 2 aulas super legais aqui eu falando sobre trilha para tudo, né, que eu trabalho bastante, mas para comerciais, podcasts, para videogame, filme, o que for, teatro, dança, né, tudo isso eu falo aqui. A arte do contraponto, que as aulas ainda estão sendo colocadas aqui, mas é a arte do contraponto, lives e aulas gravadas, que depois eu até vou tirar algumas do YouTube, então só o pessoal do curso vai ter. E aí a parte
composição com modos gregos, que é super legal, também tem vídeos no canal falando, se você não conhece, mas modos gregos são escalas que dão diferentes sentimentos, emoções para suas músicas. Então aqui só a harmonia modal, exemplos, como compor com os modos gregos. Você aprender mesmo a pôr diferentes emoções. Se você vai trabalhar com trilha sonora, putz, você vai usar pra caramba isso aqui. Treinamento auditivo, que eu tinha falado pra vocês, ou aulas para exercícios super práticos para você treinar como ouvir intervalos, acordes, ritmos, escalas, tudo que você precisa para ter esse ouvido interno ativo, como eu falo, né? E aí aqui você tem análise de músicas consagradas também, então tudo que a gente vê no curso agora na prova, aqui deixando bem provado na prática em músicas consagradas, produção em home studio, que você vai aprender como mexer nesse programa de produção gratuito que chama Reaper, além de outras coisas, tem aulão aqui com o Andy, que é um profissional que eu trabalho junto com ele, ele tem uma empresa de vinhetas, eu sou compositor dessa empresa. Ele montou o próprio home studio não, o estúdio profissional dele, então ele ensina aqui sobre áudio mais aprofundado mesmo, né? Periféricos, equalizador, compressor, fala sobre esses programas, outros programas, por exemplo, Ableton, Logic, outros programas de produção, né? Pro Tools e tal. Então tem bastante coisa legal aqui. E para acabar ainda a cereja do bolo, marketing digital para músicos, para você aprender como fazer um Instagram, chamar a galera, fazer um YouTube, fazer até campanhas de anúncios no Meta, no Facebook, que é um negócio chato de fazer, assim. Então você vê que é um curso super completo. E aí esse é o curso de composição. E você tem a oportunidade também de adquirir o de arranjo. Então o de arranjo, que é o que a gente está vendo hoje, a gente vai ver desde das famílias aqui, classificando instrumentos, para você organizar certinho, seja na partitura, seja nesses programas, né, de produção, né, tudo com a organização. E depois a gente começa pelos instrumentos. Então, bateria, eu ensino a escrever vários tipos de levadas de bateria, de vários estilos diferentes. Depois, exemplos de bateristas, referências e tal. Percussão, ó, tudo a mesma coisa. Eu vou ensinar tudo, como escrever para esses instrumentos, como é que você põe nesses programas para cada tipo de música. Baixo elétrico, violão, piano, instrumentos de cordas exóticos. Então, desde formações pequenas, né, bandas pequenas, até formações maiores. Então, forma e planejamento é legal, é um macro que aí junta bastante com a composição, como eu disse, como é que você planeja a sua composição. Madeiras, aí as madeiras, os instrumentos todos detalhadinhos. Essa parte de harmonização que é super legal, ó. Harmonização a 2, 3, 4, 5 vozes, que aí são harmonizações complexas de big band mesmo. Então isso é bem legal. Quem quer trabalhar com vários instrumentos, esse módulo é sensacional, assim. Instrumentos de metais, e ainda tô colocando os de cordas. Estou fazendo tudo certinho de cordas. Tem aulas de cordas, os que nem a gente viu aqui, mas ainda tô colocando, beleza? Então, o arranjo na prática, você tem a oportunidade de adquirir quando você adquire o curso Composição na Prática, né? A hora que você vai adquirir ele. E também tem a oportunidade de adquirir o Música na Prática, que é o de teoria musical aplicado à composição, que nem aqui no canal, que não é essa coisa mental, eu sempre tô mostrando tudo na prática, desde o que são notas até você saber campos harmônicos, ciclos de quinta, campos harmônicos menores, tudo isso, e o de letras também. Beleza? Então, se você quer se tornar um compositor profissional com método, ter alguém para te orientar, eu te convido a conhecer clicando no link abaixo aqui. Legal? Então, deixa seu comentário. Se você gostou do vídeo, deixa uma curtida, um comentário, compartilhe com os amigos, siga o canal e ative o sininho também, para você ficar sabendo de todas as lives que eu faço aqui, todos os vídeos que eu tô colocando semanalmente. Beleza? Então é isso aí, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal!